Com as bênçãos de Deus, damos início à 147ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador doutor Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Direitos humanos, artigo 15, 1. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 9. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos das mães submetidas à medida privativa de liberdade. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Legacia. Presente. Professora Miri Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Coloco em discussão a ata da 146ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 146ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 33/2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos número 438, 439, 440, 441, 442, 443/2020, que estarão disponíveis no portal Transparência da Câmara Municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício 02-524/2020 de VSA. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo de número 5/2020, sua justificativa, bem como despacho de tramitação. Ofício número 02-524/2020, alumínio 20 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, informamos Vossa Excelência que o vereador Renatinho Yoshio Watanabe é o líder do prefeito nesta Casa de Leis, nesta legislatura. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura do decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 5/2020. Dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2018. A Câmara Municipal de Alumínio resolve, artigo 1º, ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Alumínio relativas ao exercício de 2018, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC 4369/989/181. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 26 de outubro de 2020. Edmo Aparecido de Oliveira Paz, presidente. Paulo Roberto da Silva, membro. Geraldo Atleta de Oliveira Campos, membro. Justificativa. Incumbe a Comissão de Orçamento e Finanças a apresentação do projeto de decreto legislativo em tela, propondo a aprovação ou a rejeição das contas do Poder Executivo Municipal. Tal manifestação leva em conta a decisão final emitida pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão incumbido de fiscalizar e emitir parecer técnico acerca das contas anuais prestadas pelos órgãos e agentes públicos. E essa manifestação final do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Alumínio, exercício 2018, é pela aprovação destas, ou seja, o parecer é favorável. Sendo assim, esta Comissão de Orçamento e Finanças apresenta o presente projeto de decreto legislativo propondo a manutenção desse parecer favorável emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Com isso, a Comissão de Orçamento e Finanças propõe a aprovação das contas do Poder Executivo do município de Alumínio, exercício de 2018. Nunca é demais lembrar, nesse passo, que essa decisão somente deixa de prevalecer se obtiver os votos da maioria qualificada de 2/3 dos nobres edis, conforme dispõe o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Portanto, somente com 6 votos pela rejeição do presente projeto
de decreto legislativo, deixa de prevalecer a nossa manifestação e, principalmente, o parecer emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Qualquer rejeição com votação inferior a essa significará a manutenção das decisões citadas. Assim, acompanhando a manifestação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é que manifestamos nossa posição no presente projeto de decreto legislativo pela manutenção da decisão daquele órgão, pela aprovação das contas anuais do exercício financeiro de 2018, prestadas pela Prefeitura Municipal de Alumínio. Edmo Aparecido de Oliveira Paes, presidente. Paulo Roberto da Silva, membro. Geraldo Atleta de Oliveira Campos, membro. Despacho. Atendidos os requisitos previstos no regimento interno da Câmara Municipal de Alumínio, determina o início da tramitação do projeto de decreto legislativo número 5 de 2020. Alumínio, 26 de outubro de 2020. Eduardo Jesus de Melo, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 475 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que no bairro do Progresso há uma associação de amigos de bairros, considerando que o local pode ser destinado ao desenvolvimento de atividades para os munícipes da melhor idade, que residem próximo ao local, requer a mesa ouvido do plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. A. O Poder Executivo poderia implantar na sede da Associação de Amigos de Bairros do Jardim Progresso atividades assim como as desenvolvidas no Centro de Convivência do Idoso? B. Se sim, quando? C. Se não, por quê? Sala de sessões. Plenário, vereador Orlando Silva, 23 de agosto de 2020. Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 476 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Mato Grosso, próximo ao número 186, no Jardim Progresso, há uma caixa de inspeção com tampa identificada conforme foto anexa. Considerando que a situação coloca pedestres em risco, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. A. O Poder Executivo poderia notificar o responsável para que realize o reparo no local. B. Se sim, quando? C. Se não, por quê? Sala de sessões. Plenário, vereador Orlando Silva, 23 de agosto de 2020. Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 477 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que há grande procura em nosso município por médicos dermatologistas e também por especialistas na área vascular, principalmente para o tratamento de varizes, considerando que os munícipes que procuram atendimento especializado na rede pública de saúde em nossa cidade recebem informação que não contamos com especialidades nessas áreas. Requero à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Na rede pública municipal de saúde, contamos com especialistas na área dermatológica e vascular? B. Se sim, como são realizados os agendamentos para consulta? C. Se não, como o nosso munícipe faz para ter atendimento com especialistas? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de agosto de 2020. Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 478 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Paraná, bairro do Jardim Progresso, próximo aos números 447 e 432, os motoristas vêm desenvolvendo altas velocidades com seus veículos, por não haver no local nenhum sistema que obrigue os motoristas a reduzir a velocidade. Considerando o alto risco de acidente que os moradores do local estão sendo expostos, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo poderia implantar um redutor de velocidade no local? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de agosto de 2020. Edmo Bofete, vereador. Requerimento 479 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na estrada Ayrton Senna, no bairro Sinindu, próximo à divisa entre Alumínio e Mairinque, os motoristas vêm desenvolvendo altas velocidades com seus veículos, por não haver no local nenhum sistema que obrigue os motoristas a reduzir a velocidade. Considerando que o alto risco de acidentes que os motoristas do local estão sendo expostos, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo poderia implantar um redutor de velocidade no local, próximo à chácara do senhor Nelson Venâncio, conforme fotos anexas? Se sim, quando? Se não, B. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de agosto de 2020. Edmo Bofete, vereador. Requerimento 480, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o Merevan é um medicamento indicado para a prevenção primária e secundária de tromboembolismo venoso, formação de trombos ou coágulos de sangue dentro de uma veia, capazes de obstruir parcialmente ou totalmente o vaso sanguíneo. Na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com prótese de válvulas cardíacas
ou fibrilação atrial e na prevenção do acidente vascular cerebral, o AVC, derrame, do infarto agudo, do miocárdio, da recorrência do infarto, considerando que alguns munícipes, ao procurarem a farmácia municipal, foram informados que o medicamento está em falta. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Qual o motivo da falta do medicamento? 2. Há previsão para retorno do fornecimento? A, se sim, quando? B, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de agosto de 2020, Edmo Fete, vereador. Peço para discutir esse requerimento. Cumprimentar o vereador Edmo aí por trazer esse tema. É um absurdo um medicamento desse faltar num centro de saúde. A gente roga ao senhor prefeito, ao diretor de saúde, que dê uma atenção especial e verifique se é por alguma questão de compra, alguma questão administrativa, ou se é, de repente, por uma falta de questão laboratorial. O Marevan é um remédio de um custo, Edmo, relativamente barato. Uma caixa de Marevan, a pessoa não deve pagar, não deve chegar, por exemplo, a um exemplo de R$20. Mas é um remédio, você citou as causas aqui, de extrema importância. E, por coincidência, esse medicamento, em menos do final de semana para cá, a segunda vez que uma pessoa me comentou sobre o uso do Marevan. E o meu pai faleceu por conta do uso do Marevan. Né? Por quê? Porque ele é um medicamento que ele controla a espessura, vamos dizer assim, do sangue. Então a prefeitura precisa tomar uma providência. Se for alguma questão administrativa de compra, corrigir imediatamente e fornecer esses medicamentos às pessoas que necessitam. Como o Edmo citou, normalmente pessoas que tenham passado por algum procedimento cirúrgico e que esse remédio é controlado, ele é usado justamente para controlar essa questão do sangue, da espessura, nem deixar ficar muito grosso, muito fino, para que possa deixar na espessura correta. Se for alguma questão de laboratorial, que a rede pública também forneça a atenção necessária dos médicos aí para fazer a substituição imediata. Como eu disse, é um remédio que uma pessoa pode falecer do dia, assim, muito rápido, por um descontrole dessa questão do sangue e que é difícil de controlar, mesmo com o uso do Marevan. Quem estudar um pouco do Marevan vai saber que a aplicação dele, inclusive, ela é bastante discutida na literatura médica. Mas, assim, que o senhor prefeito dê uma atenção especial com relação a isso e espero que não seja uma questão administrativa, porque faltar medicamento tem sido recorrente nessa administração. Então, fica aqui, Edmo, evidentemente, a nossa aprovação e essa ressalva aqui para que se dê uma atenção na questão do Marevan. Obrigado, senhor presidente. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Beto, Renatinho Watanabe, Aprova. Edmo Bofete. Aprova. Requerimento 480 foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento número 481/2020, seletivo, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Maximiano Saldanha, próximo ao número 111, bairro do Itararé, uma caixa de captação de águas pluviais com tampa danificada conforme foto anexa. Considerando que a situação coloca pedestres em risco, requer a mesa ouvido do plenário, seja oficiado o prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. A. O Poder Executivo pode realizar o reparo no local? B. Se sim, quando? C. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de agosto de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 482/2020, seletivo, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Paraná, frente ao número 272 do Jardim Progresso, há uma placa de sinalização de lombada que se encontra danificada conforme foto anexa. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. A. O Poder Executivo pode determinar que sejam realizados os reparos no local. B. Se sim, quando? C. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de agosto de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 483/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que as pessoas necessitam dos correios para a entrega de encomendas, insumos, medicamentos, boletos de cobrança, dentre outras atividades relevantes, principalmente em tempos de epidemia devido ao contágio do Covid-19. Considerando que os correios realizam atividades essenciais consideradas indispensáveis ao atendimento das necessidades da população, considerando várias reclamações dos moradores do bairro Vila Alfa, que os Correios não realizam entregas nesses bairros estritamente urbanos, considerando que através do ofício 178/2020,
Indaguei a diretoria dos Correios sobre a distribuição postal do bairro Vila Alfa. Os Correios, em resposta ao referido ofício, apontou a necessidade dos logradouros da Vila Alfa possuírem placas identificadoras das ruas e que os imóveis possuam numeração de forma ordenada, individualizada e única. Considerando que a Câmara Municipal já aprovou diversas proposituras requerendo ao senhor prefeito municipal a solução da distribuição postal do bairro na Vila Alfa, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Quais as providências que a Prefeitura adotou no sentido de que a Vila Alfa seja atendida pelos Correios? Informar se foram colocadas placas de identificação nas ruas e se as casas possuem numeração individualizada. 2. Qual o prazo para a resolução do problema, tendo em vista tratar-se de atividade essencial? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 26 de outubro de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora. Leitura do expediente recebido de diversos. Anuncio o recebimento da resposta da IMTU ao requerimento 432/2020, que estará disponível no portal da Transparência da Câmara Municipal. Passamos Pela ao... ordem... Pois não, vereador. Como não há nenhum colega inscrito no tema livre, presidente, solicito seja suprimido o intervalo regimental, que a gente passe direto para a ordem do dia. Coloque em discussão o pedido do vereador Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido de supressão do intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos primeira discussão do projeto de lei número 32/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2021. Solicito ao secretário vereador Enivaldo fazer a leitura do projeto de lei e seus pareceres. Mensagem número 32/2020. Excelentíssimo senhor presidente, dirijo-me à Casa, colhendo a Casa Legislativa na forma da legislação em vigor, em cumprimento às formas e aos prazos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Orgânica do Município, para encaminhar a proposta de projeto de lei orçamentária anual de 2021 de alumínio, estimando a receita e fixando o limite da despesa do município. A elaboração do presente projeto foi realizada em cumprimento às normas estabelecidas pela Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 1681, de 12 de setembro de 2017, Plano Plurianual 2018-2021, e Lei número 2104, de 10 de junho de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. De acordo com as referidas leis, o planejamento orçamentário deve obedecer os 3 momentos distintos e interdependentes, assim apresentados: o PPA, que se refere ao planejamento de médio prazo, a LDO, que define as diretrizes, o regramento e os limites para o orçamento do ano seguinte, culminando com a expedição da Lei Orçamentária Anual, LOA, refletindo no curto prazo os objetivos e as metas do PPA conforme diretrizes estabelecidas pela LDO. O presente projeto de lei orçamentária apresenta a estimativa de receita e a fixação de despesa pública de acordo com a previsão de arrecadação do município, alocando os valores para o atendimento de cada demanda do governo, despesas de custeio e de investimentos. O valor do orçamento é de 82 milhões, sendo que as maiores projeções são a receita de transferência de recursos do ICMS, no valor de 31.250.000, com um percentual de 38,11%. A receita com a transferência do FPM no valor de 15.200.000, com um percentual de 18,54%. A receita de transferência dos recursos da Fundeb no valor de 14.500.000, com um percentual de 18,13%. E a receita do ISS no valor de 6 milhões, com um percentual de 7,32%. Para a estimativa da receita, foi utilizado a média de arrecadação desse exercício até o mês de agosto, aplicando-se os índices inflacionários previstos para 2021 de 3,75% e crescimento vegetativo de 2%, exceção das receitas das transferências do ICMS, FPM e Fundeb, em que se tomou por base
o valor orçado para 2020, em razão da arrecadação deste exercício, não está refletindo a realidade em decorrência do coronavírus. No que tange às despesas, além do atendimento às principais demandas da população, foram obedecidos os percentuais constitucionais destinados à educação, 25%, e à saúde, 15% dos valores previstos, de 20,203 milhões e 16.718 mil, e percentuais de 33,96% e 20,39%. Quanto aos investimentos, na ordem de R$ 4.806.581,90, representam 5,86% da receita consolidada. De pequena monta, o que nos impulsionará a procurar recursos nas outras esferas governamentais para investimentos de maior envergadura. Destacam-se na presença orçamentária investimentos para execução de obras de vias públicas, infraestrutura na zona industrial, moradia popular, obras em cemitérios, infraestrutura viária, reforma de praças, sistema de água e abrigos de ônibus, atingindo um percentual de 2,37%. É de se destacar que tivemos alta considerável nos gastos com precatórios e parcelamentos previdenciários, com relação dos percentuais aplicados na cobrança, alcançando o valor projetado de 3.995.000 e percentual de 4,87% da receita estimada. Os gastos com transporte de passageiros, no momento, sem uma contrapartida de ingresso da receita, provocaram também uma diminuição de valores para investimentos, bem como valores estimados em 560 mil, que deveremos restituir de ISS recolhido ao maior dos exercícios anteriores. Essas são as considerações que julgamos necessário levar ao conhecimento dos senhores vereadores para auxiliá-los na compreensão da peça orçamentária de 2021. Dessa forma, entregamos, senhores vereadores, o projeto de lei orçamentária anual para o exercício 2021, a fim de que seja discutido, votado e aprovado por essa digna Casa Legislativa dentro dos prazos estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal. Aproveitando o ensejo para externar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e apreço. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 32/2020. Estima receita e fixa despesas do município de Alumínio para o exercício 2021. O projeto do município de Alumínio, o prefeito do município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento fiscal do município de Alumínio para o exercício financeiro 2021, discriminado pelos anexos integrantes dessa lei, estima a receita de R$ 82 milhões e fixa as despesas com idêntico valor. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receita, na forma de legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos. 1. Receitas correntes, R$ 81.998.850. 1.1, receita tributária, R$ 11.435.900. 1.2, receitas de contribuições, R$ 825 mil. Receita patrimonial, R$ 34.550. 1.6, receita de serviços, R$ 22.500. Transferências correntes, R$ 69.605.900. Outras receitas correntes, R$ 75 mil. 2, receitas de capital, R$ 1.150. 2.1, operações de crédito, R$ 1.000. 2.2, alienação de bens, R$ 150. Total de receita, R$ 82 milhões. Artigo 3º. A despesa será realizada na forma dos 4 integrantes desta lei, conforme discriminação seguinte. 1. Despesas por órgão da administração. 1. Câmara Municipal, R$ 4.524.000. 2. Prefeitura Municipal, R$ 77.476.000. Total de despesa, R$ 82 milhões. 2. Despesa por unidade de administração, 01.00.00, Câmara Municipal de Alumínio, R$ 4.524.000. 02.0100, Gabinete do Prefeito, R$ 2.748.150. 02.03.00, Departamento do Governo, R$ 510.000. 02.0400, Departamento de Negócios Jurídicos, R$ 506.000. 02.0500, Departamento de Administração, R$ 3.033.200. 02.0600, Departamento de Finanças, R$ 7.731.900. 02.0700, Departamento de Serviços Urbanos, R$ 7.802.000.
02.0800, Departamento de Transporte, 4.375.000. 02.0900, Departamento de Planejamento, 1.997.000. 02.10.00, Departamento de Meio Ambiente, 306.000. 02.11.00, Departamento de Educação, R$ 25.705.500. 02.12.00, Departamento de Esporte e Lazer, R$ 1.290.500. 02.13.00, Departamento de Cultura, R$ 1.110.000. 02.14.00, Departamento de Saúde, R$ 16.718.000. 02.15.00, Departamento Social, R$ 3.642.750. Total despesa, R$ 82 milhões. 3. Despesa por função do governo. 1. Casa Legislativa, R$ 4.524.000. 3. Essencial da Justiça, R$ 506.000. 4. Administração, R$ 14.431.250. 6. Segurança Pública, R$ 85.000. Assistência Social, R$ 3.761.750. 10. Saúde, R$ 16.718.000. 12. Educação, R$ 25.705.500. 13. Cultura, R$ 1.110.000. 15. Urbanismo, R$ 7.082.000. Saneamento, R$ 720.000. Gestão Ambiental, R$ 316.000. 27 de Porto e Lazer, R$ 1.290.500. 28, encargos especiais, R$ 5.330.000. 99, reserva de contingência, R$ 420.000. Total de despesa, R$ 82 milhões. 4, por categoria econômica, despesas correntes, R$ 81.998.850. Despesas de capital, R$ 1.250. Reserva de contingência, R$ 420.000. Total despesa, R$ 82 milhões. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos da Lei 2.104/2020, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. A. 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% das dotações do orçamento da despesa. 2. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, projeto atividades de operações especiais dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, quarto da Constituição Federal, no limite de 10% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, à suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação das suas próprias dotações, observado o limite referido no inciso 2 desse artigo. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas ao pagamento de pessoal, obrigações patronais, PASEP, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais de recursos passados de outros órgãos não governamentais através de convênios. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 29 de setembro de 2020, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Lido, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto de lei número 32/2020. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Em primeira discussão, o projeto de lei 32 de 2020 foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 29 de 2020. Pois não, vereador? Coloque em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em suspender a sessão por 3 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta, fica a sessão suspensa por 3 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Presente. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Discussão única do projeto de lei número 29 de 2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Tranca a pauta. Pela ordem, presidente. Eu peço, na realidade,
mais uma vez a retirada desse projeto, e vou aqui adiantar que o Renatinho fez o trabalho de falar com a diretora de educação, que mandou a mensagem aditiva para a Câmara Municipal, tirando a dúvida da questão do auxílio de estudantes, financeiro aos estudantes, que é da demanda de R$300 mil, mas tem uma ficha aqui que ela me incomoda demais, que é a ficha 205, que é para ampliação e reforma de unidade educacional das escolas que têm sofrido muito. Eu não consigo ficar confortável com relação a isso, e é um tema que eu quero tentar, via executivo, que seja retirado para que permaneça essa dotação, para que a gente possa, quem sabe, aí, ter uma compra direta, uma carta convite para fazer uma reforma nas escolas. Para mim, inadmissível. Então, eu quero tentar brigar para isso, e por essa razão eu peço a retirada desse projeto por uma sessão. Coloque em discussão o pedido do vereador Eduardo de retirar a discussão do projeto por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo de adiamento da discussão do projeto por uma sessão. Em razão da retirada desse projeto, fica trancada a pauta de votação dos demais projetos, ficando, portanto, encerrada a sessão, mas não sem antes anunciar a ordem do dia da próxima sessão. Para a ordem do dia da próxima sessão. Não vai ter segunda discussão? Não. Para a ordem do dia da próxima sessão, nós temos a discussão única do projeto de lei 29, a discussão única do projeto de lei 6, a discussão única do projeto de lei 31, a discussão única do projeto de lei 19, a discussão única do projeto de lei 20/2020L, o anterior é 19L, do 21/2020L, e a discussão única do projeto de lei 23/2020L. Temos ainda a discussão da moção de número 4 e a discussão da moção de número 5. Por fim, temos a discussão única do projeto de lei 33 e também a discussão única do projeto de decreto legislativo 4. E a segunda discussão não entra, que estava anunciada? A segunda entra? E também a segunda discussão do projeto de lei 32/2020, que estima a receita e fixa, lembrando que é a segunda discussão. Agora sim, nada mais havendo tratar, eu dou a sessão por encerrada, desejando a todos boa noite.